E se para ter fé seja preciso deixar de ouvir algumas pessoas, algumas ideias ou algumas coisas? É sobre isso que eu quero a sua atenção nessa conversa profunda dessa manhã. O texto básico que eu vou usar é Marcos, capítulo de número 5, o texto da continuação da conversa profunda de ontem, quando Jesus estava indo à casa de Jairo e no meio do caminho cura a mulher do fluxo de sangue. Depois da cura da mulher do fluxo de sangue, que acontece no versículo 34, diz assim o texto: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Eu estou lendo na NVI. Versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, apenas tão somente creiam. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram na sua casa, na casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, se lamentando em alta voz. Eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E claro, eu concordo com o que a Bíblia diz. Eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir palavra de Deus. E nessa conversa, nessa manhã, eu quero propor para você, com base nesse versículo, uma forma diferente de encarar a vida. E se para ter fé, além de ouvir palavra de Deus, também for necessário deixar de ouvir algumas pessoas ou algumas coisas? Na vida, a gente tem amigos e amigos, irmãos e irmãos, igrejas e igrejas, pregadores e pregadores, professores e professores, sabe? Quando a gente era criança no colégio, tem aquele professor ou aquela professora que provavelmente você nem vai lembrar nomes. Você não lembra o nome de muitos dos seus professores, mas tem aquele professor, aquela professora, que não apenas dava aula, mas que dava show. E o que isso tem a ver com o assunto? Que tem pessoas que parecem gostar do que fazem, tem pessoas que nos fazem, que faz a gente se apaixonar pelo assunto que elas estão falando. Assim como tem amigos que são marcantes e tem amigos que a gente gostaria que fossem marcantes. Cuidado com... Eu não quero aqui causar uma polêmica, sabe, na sua mente. Mas toma muito cuidado com aqueles que se dizem amigos, mas na verdade eles não são amigos de fato. Eles não curtem o que você posta. Eles não compram o seu produto, compram do concorrente. Eles não querem o seu bem. Parecem querer, mas na vida real não querem. Eu estou falando isso porque, infelizmente, existem essas pessoas na roda de amizade de qualquer pessoa que está ouvindo essa conversa agora. Todos nós temos pessoas assim na família. Pessoas que nunca serão nossos clientes, que nunca comprarão na sua padaria. Frequentam a sua casa, mas nunca comprarão com você ou de você. Frequentam a sua roda, mas sempre quando comentam, sempre quando falam, tirando onda, dizendo que você, sabe, eu ajudo muitas pessoas com redes sociais, com marketing e tudo mais, e faço isso de graça até hoje. E é muito comum ver pessoas assim: ah, virou blogueirinha, ah, agora não sei o que, agora... Toma muito cuidado com essas pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que bloquear essas pessoas, mas existe um outro tipo de bloqueio, que é o que Jesus ensina a fazer agora. Eu vou ler o texto com calma, estou lendo aqui na NVI, que diz assim: Jesus acabou de curar a mulher do fluxo de sangue.
E ele estava indo à casa de Jairo para ressuscitar a filha que acabara de morrer. Mas a filha, o Jairo não sabia que a filha tinha morrido. Quando Jairo vai procurar Jesus, a filha estava viva. A menina estava viva. E enquanto Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue, a menina morreu. E aí, quando Jesus volta, sai da cura da mulher do fluxo de sangue, se volta para continuar o caminho até a casa de Jairo, então chegam o pessoal da sinagoga do Jairo, que é o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Não precisa falar com Jesus sobre isso. Não precisa orar sobre isso. Não se ora a respeito do seu problema. Não se busca a Deus com a demanda que você tem. Esses caras são da casa do Jairo. Agora, como é que Jesus lidou com isso? Eu vou colocar aqui, mas para vocês acho que vai aparecer ao contrário, que eu estou usando a câmera da frente, que é o versículo de número 36. O versículo de número 36, está aqui em cima. E Jesus, não sei se dá para ver, peraí, tá aí. E não fazendo caso do que eles disseram. E Jesus, não fazendo caso do que eles disseram. Existe um princípio aqui. O princípio de que, às vezes, para se ter fé, não é apenas ouvir a palavra de Deus, mas deixar de ouvir o que não é a palavra de Deus. Às vezes, para se ter fé, é preciso ouvir o que vem de Cristo, mas também é preciso deixar de ouvir o que algumas pessoas, às vezes da nossa casa, às vezes do nosso círculo mais íntimo, às vezes dos melhores amigos do Instagram, às vezes que estão no grupo da família no WhatsApp, às vezes que estão, não importa onde estão, não importa onde estejam, mas Jesus, o texto diz assim, eles disseram, né? Não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Não precisa falar com Jesus sobre isso, já era. Versículo 36. Mas Jesus não fazendo caso do que eles disseram. Isso é um princípio. Jesus não fazendo caso do que eles disseram, disse: não tenha medo. Outra versão: não temas, somente acredite, somente creia. Em outras palavras, o pessoal chega e fala assim: aborta, Jesus não precisa ir na sua casa resolver esse BO, já era, faliu, acabou, separou, morreu, perdeu, enterrou, sei lá. E aí, Jesus bloqueando essa fala, Jesus não fazendo caso do que eles disseram, Jesus nem ligando para o que eles estavam falando, Jesus, sabe quando você tem um controle remoto e você aperta o mudo? E Jesus apertou a tecla mudo para eles. Em outras palavras, não ouça o que eles estão lhe falando. Eu ainda quero ir na sua casa. Não ouça o que eles estão dizendo. Eu ainda quero ver a menina. Não escute, não dê ouvidos ao que eles estão falando, as pessoas da sua casa, que vieram da sua casa. Não escute o que esses caras têm a dizer. Eu quero ir na sua casa, eu ainda quero ver a menina. Isso é um princípio, para mim, que, especialmente para quem empreende, sabe? Especialmente para quem tem sonhos, especialmente para quem tem projetos, especialmente para quem tem algo colocado por Deus no seu coração, uma semente colocada no seu coração. Você precisa lutar por esses sonhos, você precisa lutar por esses projetos, você precisa lutar para levar Jesus até esses projetos. E às vezes, muitas vezes,
vão vir as pessoas do seu grupo. Às vezes vão vir pessoas da sua comunidade da fé. Às vezes vão vir pessoas da sua casa, da sua família, e vão dizer assim, não adianta. Trocou o governo, já era. Aumentou o imposto, já era. Sei lá, cara, sei lá. Às vezes vão vir pessoas dizendo assim, não, nem isso aí não vira, isso daí não vira. Eu sempre sonhei em trabalhar dignamente para Deus sem depender do dinheiro da igreja. Estou falando de um testemunho pessoal meu, sabe? Eu sempre sonhei. Hoje, quando vocês olham, sei lá, aqueles materiais ali, as coisas que a FTB faz, é muito fácil ver. Mas ninguém sabe o caminho que foi trilhado e quanto cada coisa nos nossos escritórios, aos nossos colaboradores, quanto cada um custou. Mas eu sei o quanto eu tive que apertar a tecla mudo de algumas pessoas, que pra que isso? Não, mas é muita coisa, não, mas isso aí já não vira, não, mas rádio não sei o que, não, mas internet nisso, não, mas quantas vezes eu tive que voltar para casa com um balde de água fria, com pessoas que eu amo, dizendo para mim, não, isso aí não vira, não, isso aí você tem que usar em outra coisa, você tem que... Quantas vezes? E aqui, Jesus está ensinando uma lição para mim. César, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E às vezes, para se ter fé, também é preciso deixar de ouvir o que algumas pessoas falam. E aí, continuando o texto, Jesus não fazendo caso do que eles disseram. Isso está na NVI dessa forma. Disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Tem outro princípio aqui. Tem tempo? Tem. Pouco tempo, mas tem. Há outro princípio aqui. E sabe qual é? Nem todos os discípulos de Jesus têm que ter autorização para entrar na nossa dor. A dor de Jairo é a perda da sua filha. E a Bíblia diz que Jesus não deixou ninguém segui-lo até a casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 discípulos. 9 deles ficaram de fora. Nem todos os discípulos de Jesus. Veja, eu não estou falando de salvação. Veja, eu não estou falando que o resto não é salvo, não é crente. Não, eu não estou julgando, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que nem todos os discípulos de Jesus que são bênção, nem todos os discípulos de Jesus que são pregadores, que são apóstolos, são chamados por Cristo, nem todos os discípulos têm autorização para entrar no quarto de dor, de perda, de dificuldade que você enfrenta. Nem todos os discípulos de Jesus estão autorizados a entrar no quarto de dor. Porque às vezes, e aí eu também não estou dizendo que você tem que sofrer sozinho, que você não tem que compartilhar. A internet é uma coisa, por exemplo, eu estou falando isso, as pessoas já começam a falar, não, mas não pense no que eu não estou falando. Não me julgue pelo que eu não estou falando. Ouça o que eu estou falando. Eu estou falando que nem todos os irmãos da sua igreja, por mais que sejam cheios de Espírito Santo, nem todos os pastores do seu ministério, por mais que sejam homens de Deus, nem todas as esposas, nem todas as pastoras, nem todas as irmãs de oração devem entrar na batalha que você está enfrentando. Porque se você abrir o jogo para qualquer discípulo de Jesus, nós não sabemos o que pode acontecer. E eu estou pegando esse princípio de Jesus. Jesus Cristo disse, não, bom, o texto diz assim, e Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, disse, não tenha medo, apenas acredite. Versículo próximo, o outro versículo. E Jesus não fazendo, não, versículo 37, e não deixou que ninguém seguiu, não deixou ninguém segui-lo.
senão Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Nem todo discípulo, por mais que seja de Deus, tem que ter permissão para entrar no lugar onde eu tenho que chorar. Pensem nisso. Esse é o Conversas Profundas. Sigam esse perfil, se inscrevam nesse canal. Se Deus quiser, amanhã tem mais. Pensem nisso. Deus abençoe.